vejo algumas pessoas se utilizando de alguns mecanismos de planejamento sucessório, dizendo que são mais econômicos, mais seguros do que o inventário. E aí, na verdade, essas pessoas elas estão completamente equivocadas, porque elas defendem que a realização de um testamento ou a doação do bem em vida são ferramentas mais adequadas para serem utilizadas e para evitar um inventário. E eu digo que essas pessoas estão completamente equivocadas. Elas não sabem o que estão dizendo, pois nunca passaram por um processo desse, e eu já vi inúmeras pessoas fazendo isso e depois tendo um custo tributário e um custo de realização deste testamento ou dessa doação tão grande quanto o inventário. E eu vou explicar uma a uma dessas duas situações. Vamos começar pelo testamento. O testamento, ele é, eu diria, a pior ferramenta de planejamento sucessório de patrimônio que existe. Por que que ela é a pior? Porque ela é limitada, pois a pessoa que faz um testamento, ela não pode fazer um testamento dispondo de todos os seus bens. Ela pode dispor de apenas 50% dos seus bens. Os restantes 50% são a legítima dos herdeiros, ou seja, são dos herdeiros necessários. E ele não pode dispor desses bens, desse patrimônio, pois ele é o que se chama da legítima dos herdeiros. Então, ele está parcialmente engessado na realização do testamento, pois ele tem a liberdade de dar, de dispor apenas de parte do seu patrimônio. Além disso, o segundo motivo que faz com que o testamento seja a pior ferramenta de planejamento sucessório é que ele agrega custo ao inventário, ele agrega uma etapa ao inventário, pois antes do inventário há necessidade de abertura do testamento, e essa abertura tem a participação de um advogado que vai ter que trabalhar para abrir esse testamento, vai demorar um tempo para isso acontecer, e apenas após a abertura desse testamento é que vai haver a realização do inventário. Então, meus amigos, o testamento ele agrega uma etapa burocrática ao inventário e também, por lógico, vai agregar custo de honorário de advogado, pois o advogado vai cobrar pela abertura desse testamento e vai cobrar também pelo inventário. E, ao final disso tudo, não vai eliminar o risco do aumento do imposto da herança e da doação, que eu acabei de dizer, pois quando houver a sua realização, já vai ter ocorrido, certamente já vai ter ocorrido este aumento tributário, né? Além disso, mesmo que não ocorra, a incidência do imposto da herança e da doação vai se dar pelo valor atualizado dos bens de hoje, né? Da data da realização da herança do inventário, ou seja, vai ter um custo gigantesco, né? Não vai eliminar o inventário nem seus altos custos, pelo contrário, vai agregar um custo e vai agregar um tempo na realização da burocracia da sua abertura. Portanto, justificado aqui está a vocês o porquê que eu chamo o testamento da pior forma de planejamento sucessório que nós temos hoje. A outra forma que as pessoas se costumam utilizar e a defender é a doação dos bens em vida com a fixação de uma cláusula de reserva de usufruto. Eu digo a vocês que também não é uma boa ferramenta de planejamento sucessório, pois, assim como o testamento, o proprietário dos bens ele só pode doar 50% do seu patrimônio. O restante 50% pertence aos herdeiros, necessários, pois são a legítima deles. Além disso, com essa doação, o proprietário dos bens ele vai deixar de ser
o proprietário vai deixar de ter o domínio, vai deixar de ter a administração daquele patrimônio, bastando a ele apenas o direito de usar e fruir daquele bem com a fixação da cláusula de usufruto vitalício. Ainda que ele possa se utilizar, ele não vai mais poder administrar aquele bem como se fosse seu, ele não vai poder mais dispor dele, vender, e outra, salvo raríssimos casos, não vai poder sequer se arrepender da doação que fez. Coisa que acontece muito. É bem frequente as pessoas se arrependerem de fazerem a doação dos seus bens e vidas porque se decepcionou com a pessoa para quem doou e depois tenta reverter, mas a lei civil estabelece apenas algumas situações pontuais para o exercício desse direito de arrependimento, direito esse que vai ter que ser dirimido em uma ação judicial que a gente sabe que pode demorar anos. Além disso, além dessas duas questões que eu mencionei em relação à doação dos bens em vida, mesmo com cláusula de usufruto vitalício, é que não há qualquer economia tributária na realização da doação dos bens em vida. Por quê? Porque o imposto vai incidir sobre o valor atualizado daquele bem no momento em que ele for realizado, doado, né, à pessoa. Então, assim, não traz economia, não traz segurança e, além disso, o proprietário fica desprovido daquele patrimônio. Ele não é mais o dono daqueles bens. Então, meus amigos, essas duas formas que as pessoas costumam dizer que são formas alternativas ao inventário, por serem mais baratas, mais seguras, isso não é verdade, isso é uma mentira, né? Isso, de fato, não acontece. Há sim, é bem verdade que há sim uma forma mais econômica, mais segura que o inventário, né? Como forma de realizar a sucessão patrimonial, mas não é nem o testamento, nem a doação dos bens em vida. O que eu gostaria de dizer para vocês é que essa forma mais segura e mais barata é a utilização, a criação de um sistema de holding familiar. É isso mesmo, sistema de holding familiar. E eu vou explicar para vocês o que é isso, o que consiste um sistema de holding familiar. Vamos lá? O sistema de holding familiar, ele é basicamente a criação de uma empresa essa que será utilizada como um cofre, pois criada essa empresa, você, como sócio dessa empresa, acaba colocando os seus bens para dentro dessa empresa. Essa empresa passará a ser a dona desse seu patrimônio e você, o sócio dessa empresa, o detentor das cotas sociais dessa empresa, gestor, administrador e sócio dessa empresa. Criado esse sistema, e eu digo que é sistema porque a holding familiar ela pode ser criada com uma empresa ou com 2, 3 ou mais empresas. Vai depender da realidade patrimonial e familiar de cada um. Então, por isso que ela é chamada de sistema e não é chamada de empresa holding familiar, e sim o sistema. Então, criado esse sistema, criada a empresa, e você colocando todo o seu patrimônio para dentro dessa empresa que chamamos de cofre, posteriormente, você pode fazer a doação das cotas dessa empresa ou dessas empresas aos seus filhos e herdeiros, mas colocando cláusulas no contrato social dessa empresa ou dessas empresas que lhe garantam o poder de administração, o poder de dono desse patrimônio, de dono dessas empresas, agindo como ainda se dono fosse daquele patrimônio. E, além disso,
há possibilidade de você colocar cláusulas em que impeçam seus filhos de vender, de penhorar e de comunicar aqueles bens com o casamento deles. Tudo isso de forma a preservar aquele patrimônio. Além disso, o sistema de holding familiar permite que algumas pessoas que realizam atividades produtivas de risco, como empreendedores, médicos, engenheiros, advogados, qualquer outra, dentistas, né? Qualquer pessoa, funcionários públicos, qualquer pessoa que queira segregar o risco de suas atividades profissionais do patrimônio da família, eles podem se valer desse sistema, protegendo, assim, dando segurança de que seus bens não responderão pelas suas atividades econômicas, pelas suas atividades produtivas, segregando esse risco. Situação essa que é totalmente legal e, inclusive, é incentivada pela lei da liberdade econômica. Então, meus caros, hoje eu diria que o sistema que oferece a possibilidade de você fazer um planejamento patrimonial da sua família de forma segura, mais econômica que o inventário e totalmente legal, em relação ao inventário, é o sistema, é a criação de um sistema de holding familiar. Tudo isso você pode fazer a qualquer momento. E essa pode ser a solução para você